Glória a Deus. Boa noite com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos que estão nos acompanhando em mais esta programação, mais um benefício que Deus tem nos dado de sermos ajudados mais esta vez, antes de descansarmos, deitarmos para dormirmos. Deus tem nos dado esse manjar, essa sobremesa celestial, depois de uma reunião maravilhosa que nós tivemos ali com a pregação do nosso pastor. Por isso nós vamos ouvir agora o nosso profeta, William Marion Branham, para iniciar a nossa programação. There's been many a life lost because of failing to take heed to the warning of storms that's coming. E também se tem perdido muitas vidas por se haverem negado a darem atenção aos avisos das tempestades que se aproximavam. Not long ago, I was told of a story that happened, I believe I read it in a newspaper, down in Florida. Não faz muito me inteirei de uma história, eu creio que li num jornal. E isto sucedeu no estado da Flórida. They have many great storms that sweeps through Florida. Por ali passam muitas tempestades tremendas. Typhoons that come in off the sea and brings the water for city blocks up into the city and sweeps out everything. Por ali passam os tufões que procedem do mar e fazem subir a água muito adentro na cidade, várias quadras, e assim varrem tudo. And I'm told that their weather prophets are always on the lookout for such storms. E me dizem que seus profetas meteorológicos sempre estão vigiando tais tempestades. And some way through the elements that they can contact the changing of the weather and the atmosphere, that which way this weather is gathering that'll bring forth one of those storms. E de alguma maneira, trabalhando com os elementos, tem sua forma de fazer contato com as mudanças atmosféricas e podem prognosticar como de onde está se formando a tempestade. Because they've made it a life study, and by certain instruments and things that science has provided them. Com essas pessoas é um estudo de toda a vida e tem instrumentos e coisas que a ciência lhes tem provido. And then by calling ahead and hearing of which way the storm's coming, how much wind it's got behind him. E por meio de chamados de um a outro podem saber que rota está tomando a tempestade e quanto tem de vento. Which way other storms are coming or winds, whether it's able to combat, to shove away the storm. Podem saber que rumo tem outras tempestades e assim saber se uma vai combater a outra. I could stop here and preach for an hour on that. Eu aqui poderia me deter e pregar por várias horas sobre esse aspecto. That it takes a greater storm that's coming, it takes a higher wind to turn that storm. Como é que se necessita de um vento mais forte ou de uma tempestade maior para lançar a outra tempestade a um lado? And so is it today. E assim é hoje em dia. And we all know that we've got an oncoming storm. E todos sabemos que temos uma tempestade por diante. And the only wind that I know that can turn that storm will be that rushing wind that fell on the day of Pentecost. E o único vento que está conosco e que pode desviar essa tempestade é o vento forte que soprou ali no dia de Pentecostes. I'm told that there's men even in the city now speaking against communism. And they should be. Tem-me dito que mesmo nesta hora há homens aqui na cidade falando contra o comunismo. E assim devem fazer. But just speaking against it isn't enough. Porém, simplesmente falar contra não é suficiente. We've got to find how to turn the thing. Temos que encontrar a maneira de desviar esse mal. And then there's only one thing that can turn that storm. And that's a more powerful storm. That can be set it and change its course. E existe uma só coisa que pode desviar essa tempestade, e essa é uma tempestade maior, a qual pode confrontá-la e mudar sua rota.
And these prophets of the weather in Florida are pretty accurate with their prophesying. E estes Glória a Deus, aleluia. É maravilhoso ouvir o irmão Branham falando justamente uma mensagem que foi pregada ali em 1960, o irmão Branham pregando um assunto que é válido e é atual até hoje. E serve para muitos hoje, que hoje há uma tempestade se aproximando. Como diz o tema da mensagem, a tempestade que se aproxima. E muitos avisos estão sendo dados, sinais estão sendo patentes diante dos olhos dos homens. Cabe a cada um enxergar o momento que está vivendo. Nos dias, como o irmão Branham diz, ali nos dias de Pentecostes, houve uma tempestade. Ele diz assim, e existe uma só, tempestade. Assim é hoje em dia, e todos sabemos que temos uma tempestade por diante, e o único vento que está conosco é que pode desviar essa tempestade. E é o vento forte que soprou ali no dia do Pentecostes. E este vento nós sabemos qual é. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que pode afastar as tempestades que tentam te abater, que tentam abater a tua fé, que tentam abater a tua confiança no teu Deus. O Espírito Santo é uma tempestade maior do que essa, porque ele tem mais força. Ele tem mais força do que a enfermidade, mais força do que a incredulidade. Então, quando você dá espaço a este selo, a este Consolador, a este Espírito de verdade, que tem desejo de habitar com você, habitar em teu lar, você consegue expulsar todos os ventos de doutrina erradas, todos os ventos de enfermidade, de espíritos malignos, de macumba, de o que quer que seja. Não há nada que possa ficar diante do Deus vivo. Nada pode ficar diante desse poder. Não há tempestadezinha que possa ficar diante desse poder. Ali em Atos 2, capítulo 37, depois que aqueles homens que assistiam os discípulos ali no dia de Pentecostes viram o poder expresso do Espírito Santo dentro daqueles homens, viram aquelas virtudes, aqueles dons, aqueles presentes dados pelo doador, eles interrogaram aos discípulos porque eles sentiram desejo de aproveitar aquela oportunidade, porque eles teriam ter aquilo. Eles queriam ter paz em seu lar, eles queriam ter a presença de Deus em seu lar. E no versículo 37 de Atos 2, a Escritura diz que eles se compungiram em seu coração e eles perguntaram aos apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Aproveitaram a oportunidade e não tiveram vergonha de perguntar. Ali, aquela pergunta expressava que eles se preocupavam com a sua vida eterna. Mostrava que eles não tinham vergonha de mostrar que eram pecadores e queriam mudar de vida. Quantos hoje vivem numa tempestade de lutas, de beberrice, de prostituição, de adultério, de vida que não traz felicidade, que não traz benefício, que não traz edificação, vive uma vida atribulada, cheia de
de coisinhas. É difícil viver assim. No mundo de drogas, de bebida, de festas, de prostituição. É algo que dá prazer à carne, mas depois você sente a consequência. E aqueles homens que assistiram ali os apóstolos, eles sentiram a tempestade maior. E eles queriam aquilo para as suas vidas, o Espírito Santo. Que faremos, varões e irmãos? Que faremos? Talvez você esteja se perguntando isso hoje. O que eu vou fazer da minha vida? Não tem mais saída. Eu fui muito longe. Eu estou muito fundo neste poço. Eu não tenho como sair. Mas há algo que é maior, um poder maior. Maior do que este que está te aprisionando, te amarrando no lamaçal do pecado. Maior do que esse que está te amarrando numa maca de hospital. Maior do que esse que está te amarrando nos braços de uma prostituta. Vivendo no adultério. Há um poder maior do que esse que pode te libertar disto. Este poder é do Espírito Santo. Porque você quer saber o que você tem que fazer? A Escritura diz, Atos 2:38, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Este poder maior do que todas as tempestades que estão te afligindo agora. Muito maior. É um poder que te dá paz, te dá conforto, te dá consolo, que abre a tua mente, que mostra para você as armadilhas que Satanás coloca no teu caminho. É um guia que pode te dar a força para vencer os obstáculos. Você pode estar no vale da sombra da morte, mas Deus te sustém ali. Esse é o desejo do teu Criador. É te sustentar, é te proteger, é te guardar, é te levantar, é te ver de cabeça erguida. Não é te ver cabisbaixo, depressivo. O desejo do teu Deus, do teu Criador, é te ver de cabeça erguida. É te ver lutando, vencendo as batalhas. Confiante. E Ele não pede nada em troca. Ele não pede a tua casa. Ele não pede a tua fazenda. Não, Ele não está pedindo isso. Ele só está pedindo que você se arrependa dos teus pecados e que você aceite o que está escrito. Arrependa-te. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você quer ser salvo? Quer ter essa segurança? Quer ter essa segurança de salvação? Então invoca o nome do Senhor na tua vida. O que é isso? É ser batizado em nome de Jesus Cristo. Porque esse é o nome do Senhor. Atos 2:36. Pedro diz: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus,
Jesus é o nome que te sara, que te liberta, que produz uma vida real, diferente, uma vida de paz, uma vida de estabilidade, mas não é essa estabilidade financeira, não. É uma estabilidade real, é uma confiança real. Que mesmo que você esteja no vale da sombra da morte, você mesmo assim tem aquela confiança. Você sabe, você conhece para onde você vai, porque você tem certeza de salvação. É diferente. Aí você lembra daquela mulher que passou por um momento difícil, por uma tempestade, numa viagem de barco. Ela estava indo para Nova York, se eu não me engano, e ela estava indo de navio e de repente iniciou-se uma tempestade. O barco começou ali a apresentar problemas e enfrentando aquele momento difícil, aquela tripulação começou a pedir que todos rezassem, orassem. E todo mundo desesperado, todo mundo tenso. Mas havia ali uma mulher que estava tão calma, tão tranquila, vivendo uma tempestade, no meio de uma tempestade. Mas ela tinha um poder maior do que aquela tempestade dentro dela, que era a confiança de salvação. E ela estava tranquila. E o capitão daquele navio perguntou para ela por que ela não estava desesperada, né? Em outras palavras. E ela disse, não, eu estou indo agora nessa viagem visitar uma filha minha, uma das minhas filhas. Se eu chegar lá em Nova York, bem, eu vou encontrar com uma filha minha. Mas se eu não chegar, eu vou encontrar com outra que faleceu há pouco tempo. E eu vou encontrar com ela lá no céu. Você está vendo a segurança de saber que você vai para um lugar de paz tremendo, prometido por Deus. Como o próprio Jesus Cristo disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Esse lugar é para você. É uma vaga que é para você preencher. Não é para outro, essa oportunidade é para você e você tem que aproveitar. Se você está vivendo esta oportunidade, essa tempestade em sua vida, você tem que saber que há um poder maior, que é maior do que essa tempestade, maior do que essa tribulação, maior do que essa angústia, que essa enfermidade que você está vivendo. Aceitar a Jesus Cristo não é se filiar a uma igreja, não. Aceitar a Jesus Cristo é dar a sua vida pelo seu nome. É recebê-lo em sua vida. É viver como uma testemunha viva, um cartaz de Cristo. Dizer amém a toda a Escritura, sem desprezar nenhum A, nenhum tio, sem arrazoar nenhum versículo. Dizer amém a tudo. Se a Bíblia diz que é para subir, você sobe. Se a Bíblia diz que é para descer, você desce. Se a Bíblia diz que é para você caminhar, você caminha. Mas você faz conforme a Escritura diz, não conforme o seu próprio pensamento. É isso que é ter segurança e ter o Espírito Santo dentro de você. É dizer amém a tudo que está escrito. É maravilhoso você ver estas coisas e saber que existe uma tempestade bem próxima e que nós temos escrituras para provar, que provam que nós estamos vivendo nos últimos dias e que não há muito tempo para gozar aqui nesta terra. Se é que você está sendo feliz aqui nesta terra, se é que você está gozando do mundo, porque não tem nada no mundo.
Não tem nada que ele possa te oferecer. Tudo que ele te oferece é rápido. Agora está na sua mão, amanhã não está mais. Agora, este lugar que Jesus Cristo te prometeu é um lugar que nada e nem ninguém pode tirar de você. Você só tem que dizer amém. Você só tem que crer. Você só tem que aceitar. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Tema a Deus, que neste momento está falando com você. A Escritura diz que temer a Deus, é o dever de todo homem. Todo homem. Então repense. Deus está te oferecendo uma oportunidade agora de enxergar um caminho novo, diferente do que você está vivendo. Estreito, difícil, apertado, mas só que vai te dar segurança de vida eterna. Um jovem, certa vez, ele entrou numa empresa para trabalhar como estagiário de uma senhora que era cozinheira. E ele foi contratado pelaquela empresa. Ali numa fazenda, grandes árvores, eles cortavam árvores. E ele foi contratado por aquela empresa. E de repente, ali no meio da mata, começou uma grande tempestade. E ele na sua barraca, ele não entendeu, não estava entendendo o que era aquilo. Até que ele saiu e observou a agitação. A agitação entre os outros funcionários. Se proteja, se proteja. Está vindo uma grande tempestade. E ele logo se protegeu ali numa outra barraca. A barraca daquela senhorazinha, daquela velhinha, negra, que estava ali, tranquila. Ela estava tranquila. Mas ele estava em desespero. E aquela mulher lhe perguntou se ele já havia se encontrado com Deus. Se ele já havia acertado a sua vida com Deus. E ele disse, não acertei. Não refiz o laço. Não aceitei esse companheirismo com Deus. E ela, pois te apressa. Porque em poucos instantes talvez nós não estejamos mais aqui. Porque aquela tempestade era muito forte, era um tornado que estava chegando naquele local. Não tinha como se proteger. E aquele rapaz com aquela senhora, ele conversou com Deus. E enquanto aquela senhora orava, ele escutava a oração dela. E ele em testemunho diz que parecia que ela conversava com Deus como se ela conversasse com ele desde pequena. Do tamanho da intimidade que ela tinha com Deus. E ele queria aquilo. Ele queria aquela segurança. E ele prometeu a Deus que se ele escapasse daquele momento, ele iria reatar o laço com Deus. Ele iria se converter. E Deus deu uma oportunidade para aquele jovem tomar a sua decisão, se converter, aceitar o nome de Jesus Cristo em sua vida. Deus deu outra oportunidade para ele. E ele não desperdiçou. Agora este momento pode ser o seu último respirar.
Não desperdice a oportunidade. Não desperdice o que Deus está te proporcionando agora. Você tem que pensar que, como diz aquele hino, amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. É hoje que Cristo quer te libertar. E com isso, com essas palavras, nós cremos que nós fomos ricamente abençoados. Que você que está nos ouvindo, está conosco em mais essa programação. Se você tem o seu pedido de oração, coloque a tua necessidade diante de Deus agora. E nós vamos orar por estes pedidos, por essas mãos que estão levantadas agora neste momento, em cada lar. Conte a tua necessidade para Deus. Senhor Deus, Pai Celestial, nós sabemos, Pai, que Tu já conheces os nossos pedidos, as nossas necessidades. Oh, Senhor, nos ajuda, responde a nossa oração e cura cada um que está enfermo, liberta aqueles que estão oprimidos, dê coragem, força, Pai, a todos aqueles que estão desanimados, que não têm força para enfrentar as dificuldades, que não têm força para abrir mão de amizades, que não têm força para abrir mão dos vícios, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de cada um. Visita cada lar, Pai, e tira todo espírito de enfermidade, todo espírito de vício, Pai, todo espírito de suicídio. Tudo que possa estorvar a Tua presença, Pai, que possa sair agora e ser expulso, Senhor Deus. Tem misericórdia de cada um de nós. Responde a nossa oração, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. A nossa alma lembra dos benefícios que o Senhor tem produzido em nossas vidas, Pai. E ela regozija, Senhor, porque nós fomos protegidos durante todo este dia. E estamos aqui para te agradecer, para te dar louvor, para te dar glória a Deus. Toda a honra e glória seja dada a Ti, Senhor. E este é o nosso pedido e o nosso agradecimento em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus, amém. Amém, meu amigo, minha amiga. Cada um que está nos assistindo, que nos deu esta honra de nos acompanhar em mais esta programação. Que Deus continue abençoando cada vida, cada lar, cada um daqueles que tem desejo e que foram sinceros na sua oração. Que Deus possa ajudá-los. Deus os abençoe e cada um possa ter uma boa noite de descanso. Boa noite com Jesus. Quem és tu? Lhe perguntaram certo dia com ironia atroz. Quem és tu? Que até os mortos nos sepulcros ouvem tua voz, a própria morte derrotaste, ó inacessível luz. Eu sei quem és o Filho de Deus.